Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós começaremos a falar sobre algumas viroses, que são doenças causadas por vírus. E nessa aula de hoje nós falaremos sobre as ISTs virais, que são infecções sexualmente transmissíveis causadas por vírus, tá? Aqui no fundo do slide você pode perceber o nome de um vírus que é responsável por uma IST, que é o HIV, que é responsável aí por causar a AIDS. Então vamos lá. Começando pela AIDS, tá? Essa palavra AIDS significa síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? O próprio nome da síndrome já dá uma característica importante da doença. O vírus HIV, que é o causador da AIDS, tá? Ele provoca uma imunodeficiência no indivíduo porque é um vírus que vai atacar e destruir células do sistema imunológico, do nosso sistema de defesa. Aí, uma vez que esse vírus ele ataca e destrói células do nosso sistema de defesa, ele vai provocar no indivíduo uma imunodeficiência, tá certo? Então, a AIDS tem como agente etiológico o HIV, tá? Lembrando que agente etiológico é o agente causador da doença, tá? Quem causa a doença é o HIV, logo eu digo que o HIV ele é o agente etiológico da doença, certo? Bem, esse HIV ele é um retrovírus, tá? Lembrando que o retrovírus é um vírus que tem material genético RNA associado a uma enzima chamada de transcriptase reversa, que é uma enzima que produz DNA a partir do RNA viral, certo? Transcriptase reversa você vai encontrar nos retrovírus. E além disso, é um vírus envelopado. Ele vai ter um envelope aí lipoproteico. Nesse envelope você vai encontrar proteínas que servem para ligar o vírus à célula hospedeira, certo? E aqui nós temos o HIV, tá? Como eu falei para vocês, ó, de fora para dentro é um vírus envelopado, tá? Você percebe aqui no envelope desse vírus, tá? A presença de glicoproteínas. Essas glicoproteínas são de fundamental importância para a infecção viral. O vírus, quando ele vai entrar na célula, a sua glicoproteína, essas proteínas do envelope, elas se ligarão a proteínas da célula que será parasitada. Daí essa interação é que permite a invasão da célula pelo vírus, certo? Bem, na parte mais interna você vai encontrar aqui o capsídeo, tá? Que é aquele envelope proteico que vai envolver o material genético viral. E aqui o material genético do HIV, que é formado por duas moléculas de RNA, certo? Duas moléculas de RNA. Associado aqui a cada molécula de RNA, você vai encontrar a enzima transcriptase reversa, né, que caracteriza um retrovírus, que é aquela enzima que vai produzir DNA viral a partir do RNA viral quando esse vírus entrar numa célula hospedeira, certo? Então, isso aqui é a estrutura de um HIV. Envelope lipoproteico, onde nesse envelope você vai encontrar proteínas de ligação. No seu interior você vai encontrar duas moléculas de RNA como material genético associado à transcriptase reversa. Além disso, dentro do vírus, você vai encontrar também uma enzima chamada de integrase, que ela vai ser responsável em integrar o DNA viral ao DNA da célula hospedeira, como vou mostrar daqui a pouco para vocês, beleza? Então isso é a estrutura de um HIV. Bem, uma vez no corpo do indivíduo, esse HIV ele vai infectar, tá? Ele vai se reproduzir principalmente em células do sistema imunológico chamadas de linfócitos TCD4, tá? Professor, o que é um linfócito TCD4? É uma célula de defesa, é um glóbulo branco, certo? O vírus vai entrar, vai se reproduzir e destruir essas células. Por isso que o indivíduo ele vai ficar com o sistema imunológico deficiente. Esse nome linfócito TCD4, ele recebe esse nome porque ele apresenta na sua membrana plasmática uma proteína chamada de CD4. Por isso que o nome é linfócito TCD4, devido à proteína que vai apresentar, que essa célula vai apresentar na membrana, na sua membrana plasmática. E é nessa proteína, tá? Nesse CD4,
que as proteínas virais irão se encaixar, se ligar para que o vírus consiga entrar nessa célula e a destruir. Esse linfócito CD4, galera, é uma das principais células do sistema imunológico. Por quê, professor? Porque, de modo geral, é aquela célula que vai avisar as demais que teu corpo está sendo invadido por algum patógeno. Então, quando seu corpo é invadido, essa célula vai ativar outras células para que elas possam te defender. Se o HIV invade seu corpo e destrói essas células, o seu sistema imunológico, a sua defesa ficará comprometida. Daí, galera, ao longo da doença, você vai ficar com o sistema imunológico debilitado, podendo adquirir novas infecções, beleza? Bem, o ciclo do vírus, olha só. Nós temos aqui o vírus, o HIV, tá? Com seu envelope lipoproteico, né? Formado de lipídios e proteínas. Aqui dentro você vai encontrar as duas moléculas de RNA e as transcriptases reversas, juntamente com a enzima integrase, que eu mostrei para vocês no slide anterior. E aqui, galera, nós temos a célula, que é o linfócito TCD4, que será a célula parasitada pelo HIV. Então, no momento da infecção, o que vai acontecer? O vírus ele chega, tá? E proteínas de ligação do vírus presente no envelope vão se ligar a proteínas de ligação que você vai encontrar na membrana plasmática dos linfócitos TCD4. Quando ocorre essa ligação, o envelope viral ele vai se fundir, vai sofrer uma fusão com a membrana plasmática da célula e o resultado disso é que toda a parte interna do vírus ele vai entrar na célula. Então, ocorre uma fusão do envelope do vírus com a membrana plasmática da célula, fazendo com que ocorra a entrada desse vírus no interior da célula. Chegando no interior da célula, as moléculas de RNAs virais, tá? Porque o material genético desse vírus é o RNA, sofrerá a ação da transcriptase reversa. O que a transcriptase reversa vai fazer? Vai pegar o RNA viral e vai transformar em DNA. Ela faz uma transcrição reversa, daí o nome é transcriptase reversa. Esse DNA viral agora vai para o núcleo da célula, que é a carioteca, envelope nuclear. Esse DNA viral formado vai para o núcleo da célula e vai ser integrado juntamente com o DNA da célula hospedeira. Em preto aqui o DNA da célula hospedeira e em vermelho o DNA viral. Então observe que o DNA viral formado ele foi integrado, tá? Ao DNA da célula hospedeiro. Quem fez isso, professor? Aquela enzima que eu falei para vocês, chamada de integrase. Daí, galera, quando o DNA viral ele está integrado ao DNA da célula hospedeira, eu chamo ele de provírus, tá? Então, daí você tem o provírus nesse caso. Em algum momento do ciclo de vida da célula, né, esse DNA viral ele pode ser ativado, tá? Os seus genes serão ativados, daí os seus genes serão expressos, tá? Expressos como? O DNA viral vai produzir RNA viral. Esse RNA viral ele vai ser utilizado para produzir proteínas e essas proteínas serão utilizadas para produzir novos vírus. Então observe que a expressão dos genes virais, tá, produzem RNA mensageiro que será traduzido em proteínas e essas proteínas serão utilizadas para montar novos vírus. Tá? Então está aqui o capsídeo, que é o envelope proteico, e dentro o material genético dos novos vírus, certo? Beleza. Quando esse capsídeo viral ele sai do linfócito, né? Ele leva um pedaço da membrana plasmática desse linfócito que vai ser responsável em formar o seu envelope viral. Então, o envelope do vírus, ele deriva de onde? De um pedaço da membrana plasmática que o vírus leva quando, galera, é liberado dessa célula. Aí, logicamente, vários vírus serão formados, eles serão liberados dessa célula, à medida que eles vão saindo, eles terminam causando o rompimento dessa célula, né? Causando a morte dessa célula. Por isso que eles destroem células do sistema imunológico, principalmente linfócitos T, CD4, certo? Bem, progressão da infecção por HIV, olha só.
Uma vez que o indivíduo ele adquire o HIV, ele vai passar aí por 3 fases. No início da doença, fase aguda, depois fase crônica ou assintomática e, por último, né, a AIDS propriamente dita. De modo geral, professor, o que seria isso aqui? Olha, a fase aguda é aquela fase do início da infecção. O indivíduo ele foi infectado. Aí, galera, de 1 a 2 semanas aproximadamente, esse indivíduo ele vai sentir uma febre, uma dor muscular, tá? Sintomas iniciais. Esses sintomas iniciais, tá, caracterizam a fase aguda, que vão durar em torno de 1 a 2 semanas após a infecção, a aquisição do vírus. Beleza? Tranquilo. Depois desses sintomas iniciais da fase aguda, o indivíduo ele passa para a fase crônica, que é uma fase assintomática. O indivíduo ele tem um vírus, porém ele não vai manifestar os sintomas, tá? Quando o indivíduo ele tem o vírus, porém ele não vai manifestar nenhum sintoma, eu digo que ele é soro positivo. Tem o vírus, mas não manifesta nenhum sintomas. Essa fase assintomática, ela é bem variável. Ela pode ir de 6 meses a 1, 2, 3, 4, 5 anos, dependendo do indivíduo. Então, a fase pode ser bem longa, certo? Beleza. E a última fase, que é a fase de AIDS propriamente dita, é aquela fase, galera, em que o indivíduo ele está com o sistema imunológico bastante comprometido, tá? E daí ele vai desenvolver o que nós chamamos de infecções oportunistas, que são aquelas infecções que uma pessoa normal ela não vai se manifestar, porque a pessoa normal está com o sistema imunológico saudável, porém uma pessoa com AIDS, essa infecção ela vai se manifestar porque a pessoa está com o sistema imunológico debilitado. Então, o aparecimento dessas infecções oportunistas, perda de peso, dentre outros sintomas, que realmente terminam causando a morte do indivíduo, é a fase de AIDS propriamente dita, tá certo? Então, observem que o indivíduo ele passa pela fase aguda, crônica e a fase de AIDS. E um detalhe importante, nas 3 fases, o indivíduo ele tem a capacidade de transmitir o vírus, tá? Beleza? Tranquilidade. Vindo aqui para o gráfico, você vai perceber o seguinte, ó. Nós temos aqui o número de linfócitos, certo? Aqui o número de linfócitos TCD4 por milímetro de sangue, milímetro cúbico de sangue, que é representado aqui por essa linha azul. Nós temos aqui o número de vírus por milímetro cúbico de sangue, representado pela linha vermelha. E aqui, galera, o tempo em anos da infecção, certo? Bem, a fase aguda, que é bem no início da doença, ó, tá? O que você vai observar na fase aguda? O indivíduo, ele adquire o vírus, e esse vírus, ele entra nas suas células de defesa e começa o que? Se multiplicar. Como eles estão se multiplicando dentro das suas células de defesa, naturalmente, a taxa desse vírus vai aumentar no sangue. O número de vírus no sangue vai aumentar, certo? Consequentemente, galera, o que o seu sistema imunológico faz no início da infecção? Ele passa a produzir mais linfócitos TCD4 para combater esse vírus. E, de fato, no início da infecção, nosso sistema imunológico ele consegue, tá, controlar a taxa viral. Por isso que a taxa viral ela cai e o número de linfócitos aumenta um pouquinho. Isso tudo na fase aguda, certo? Beleza. Depois da fase aguda, passa para a fase crônica, que é a fase assintomática, beleza? Nessa fase assintomática, meus queridos, tá? Que pode ir aí, ó, de 1 ano até 4, 5, 6, 7 anos, o número de linfócitos TCD4 vai diminuindo, tá, com o passar do tempo. Por quê? Porque o número de vírus vai aumentando com o passar do tempo. Se o vírus ele vai aumentando, significa dizer que o número de linfócitos vai diminuindo, porque o vírus, para se multiplicar, ele vai destruir os linfócitos TCD4. Chega um determinado momento que a taxa de linfócitos TCD4 no sangue está muito baixa, mas muito baixa, que a defesa do indivíduo praticamente não existe mais. Nesse momento, ele vai adquirir as infecções oportunistas que caracterizam a fase de
AIDS. E nesse momento, a taxa viral no sangue também vai o quê? Vai estar lá em cima. Então, esse último momento vai caracterizar a fase de AIDS. Por que aqui aparece, tá, as infecções oportunistas? Porque a taxa de linfócito TCD4 ó, está muito abaixo. A defesa do indivíduo está comprometida. Daí outras infecções podem surgir, tá certo? Dentre outros sintomas. A transmissão, né? Nós já sabemos, relações sexuais sem preservativo, transfusão de sangue contaminado, uso de seringas ou material cirúrgico contaminado pelo HIV, isso aí principalmente acontece entre usuários de drogas, já que a higienização não é uma prioridade, e leite materno de mães infectadas, tá bom? Então a mãe, se ela tiver o HIV, ela pode passar para o filho através do leite, ok? O tratamento consiste basicamente no uso de coquetel anti-HIV. O que seria coquetel? É um conjunto de medicamentos que o indivíduo ele toma que tem como finalidade barrar a reprodução, a multiplicação do vírus dentro do nosso organismo, tá bom? Então por isso que o nome é coquetel, porque não é um medicamento, e sim vários medicamentos utilizados para esse controle viral. Bem, outra IST, outra infecção sexualmente transmissível, é o condiloma acuminado ou papilomatose, tá certo? Ou ainda crista de galo, certo? Essa infecção ela é causada por um vírus chamado de HPV, que é o papiloma vírus humano, daí ele é o agente etiológico, é o agente causador da doença, tá bom? Esse vírus, esse HPV, ele é um desoxivírus. O que é isso, professor? É um vírus de DNA e ele é não envelopado. Ele não vai apresentar aquele envelope lipoproteico que eu mostrei para vocês no vírus HIV. Bem, esse HPV, meus queridos, tá? Existem vários tipos, mais de 100 tipos de HPV. Sendo que os principais são 4, que são aqueles 4 que vão causar, né, o aparecimento de verrugas genitais na espécie humana. Tá? Aqui o principal sintoma os principais sintomas da infecção da papilomatose é o aparecimento de verrugas genitais. Verrugas estas que começam pequenas, mas podem aumentar, tá, com o desenvolver da infecção. Tá? Uma vez que o indivíduo ele desenvolve essas verrugas, ele vai precisar o tratamento só se for através de remoção cirúrgicas ou algumas substâncias que são colocadas em cima para que a verruga ela caia. Professor, então se a verruga sair, eu fico livre do HPV? Infelizmente não, tá? As 3 ISTs virais que eu vou comentar aqui, né, que foi a AIDS, HPV e a herpes, uma vez que o indivíduo adquire o vírus, para sempre, tá? O vírus sempre vai permanecer dentro do corpo do indivíduo. Bem, a transmissão ocorre contato sexual íntimo com as verrugas, então o indivíduo ele tem verrugas no seu sistema genital, tá? E daí ele vai transmitir esse vírus pelo simples contato com essas verrugas no órgão genital, certo? E existe uma vacina contra a papilomatose, tá bom? Que é uma vacina quadrivalente. Por que quadrivalente? Que é por apenas 4 tipos de HPV, que são os 4 tipos principais. Por isso que o nome da vacina ela é quadrivalente. Um detalhe importante, tá, que você não pode esquecer, é que esse vírus ele está associado ao câncer de colo uterino nas mulheres e câncer de pênis no homem. Então ele pode causar câncer? Sim, tá certo? Então é importante também saber isso aí. E a outra IST é a herpes simples genital. Essa herpes simples genital ela é causada pelo vírus HSV2, tá? O agente etiológico, o agente causador HSV2. Esse HSV2 ele é um desoxivírus, é um vírus de DNA e ele é envelopado, ele já apresenta lá um envelope lipoproteico. Nós temos aqui o vírus, o envelope, né? O capsídeo e aqui o seu material genético que é DNA. Tá? A transmissão, contato sexual íntimo com as lesões. Né? Uma vez que o indivíduo adquire esse vírus, ele vai desenvolver lesões bolhosas no órgão genital. Né? Lesões com bolhas e dentro dessa bolha
tem um líquido, tá? Então, o contato com essas lesões bolhosas pode transmitir o vírus de uma pessoa para outra, tá certo? Um detalhe importante, é uma doença recorrente. O que é isso? Esses sintomas eles podem desaparecer quando o indivíduo ele toma o remédio, tá certo? Existem alguns remédios que fazem com que esses sintomas desapareçam, tá? Mas depois de 6 meses, 1 ano, fatores como estresse, excesso de radiação solar, medicamentos, entre outros, podem fazer esse vírus se manifestar novamente. E daí os sintomas eles voltam a aparecer. Por isso que é uma doença recorrente, porque os sintomas eles desaparecem, mas eles podem reaparecer com o tempo, tá bom? Então, uma vez que você adquire esse vírus, também para sempre ele vai permanecer no seu corpo, tranquilo? E o interessante é que esse vírus ele fica alojado, ele pode permanecer alojado de forma latente, tá? Em um nervo que fica próximo à sua coluna. Então ele fica lá nesse nervo, tá? De forma latente, mas ele pode voltar a se manifestar. Beleza? Então essas são as 3 ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, causadas por vírus: AIDS, HPV e herpes, tá? Beleza? Ficaremos por aqui. Abraço biológico e beijo no nó sinoatrial. Valeu!